Preciso de ti, distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso viver, não vale a pena existir. Olá, queridos, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais essa live. Vamos para mais um momento maravilhoso com Deus. Sejam bem-vindos. Nós já vamos dar início a essa live poderosa para a honra e glória do Senhor Jesus. Não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso viver, não vale a pena. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma live poderosa da parte de Deus. Você que está entrando aí agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui nós falamos da palavra do Senhor, falamos do mundo do espírito, do mundo espiritual e também abordamos temas como batalhas espirituais, libertação e tantos outros temas importantes dentro da palavra do Senhor. Então não perca essa live para que você possa aprender muito para a honra e a glória do Senhor Jesus. Lembre-se que a Bíblia diz para nós crescermos na graça e no conhecimento, então temos que crescer na graça e no conhecimento. Amém? Aquele que se limita na escassez de conhecimento, ele acaba assinando um contrato de que não vai ser bem sucedido. Precisamos crescer no conhecimento, na graça, no poder, para que a gente possa alcançar tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas. Tá bom, queridos? Vamos lá então? Vamos orar? Feche os teus olhos onde você está aí. Eterno Deus, obrigado, Pai, por esse momento maravilhoso. Obrigado por essa manhã na Tua presença. Fale conosco. Assim como o Senhor já tem falado aqui durante muito tempo, eu peço para que o Senhor venha falar conosco, Espírito Santo, nos direcionar, nos ensine segundo a Tua palavra e que nós possamos crescer cada vez mais nesse poder, no conhecimento de Deus, na sabedoria e tudo aquilo que a Bíblia tem para nós,
em nome de Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos lá então para mais uma live. Deixa eu desligar aqui o som. Momento da palavra, momento de total concentração, total prestar atenção ali, né, naquilo que Deus tem para nós. E hoje, queridos, quem perder essa live aqui, infelizmente vai perder uma live muito importante. Essa live nós vamos falar sobre o dom de línguas e vamos falar um pouco também sobre a oração em línguas. Para quem não sabe, para quem está chegando aqui agora, nós estamos falando nos últimos dias sobre oração. Então estou ensinando as pessoas como orar, qual é a maneira correta, como que deve estar nosso coração para orar e falar com Deus. Então, dito isto, existem vários pontos da oração e tipos de oração que nós precisamos aprender. E é por isso que eu estou aqui com vocês, né? Para que eu possa facilitar esse conhecimento para vocês e que vocês possam aprender de maneira profunda aquilo que Deus tem reservado para nós nessa manhã. Amém? E nós vamos falar um pouco então da oração em línguas. E para nós já entrarmos aqui, né, nesse dom, se assim a gente pode dizer, e também nesse tipo de oração, porque o falar em línguas, ele não é somente, né, uma oração, mas ele também é um dom espiritual dado pelo Espírito Santo a nós. E nós vamos aprender um pouco sobre isso aqui hoje, em nome de Jesus. Vai ser poderoso, amém? Você que está aí, querido, você que está aí, minha irmã, meu irmão, você que não tem ainda uma clareza sobre o que é o dom de línguas, hoje, nessa aula, nesse ensino, você vai aprender isso em nome de Jesus. Esse é um dom muito debatido, né? É algo muito debatido, principalmente entre reformados, pentecostais, é um tema muito debatido. E eu, né, estou aqui para desmembrar esse conhecimento e também desmistificar isso aqui na vida de vocês. Eu sei que tem muita dúvida, muito questionamento em relação a esse dom, mas, querido, é mais fácil do que parece, amém? É mais tranquilo o conhecimento do que parece. O problema é que as pessoas confundem e elas bagunçam, né, as informações da palavra de Deus, criam aquilo que não tem. A Bíblia, ela fala por si só. Profeta, mas tem temas na Bíblia que é difícil de entender. Concordo. Tem muitos temas difíceis de entender, por exemplo, soteriologia, né? O estudo da salvação, e tem muitos temas difíceis de compreender. Mas, quando nós analisamos as Sagradas Escrituras com intensidade, a gente consegue entender algumas coisas importantes que a gente talvez não tinha percebido quando a gente passa por uma leitura mais rápida. E é por isso que nós vamos falar aqui hoje sobre esse tipo de oração, que é a oração em línguas. Tá bom? Vamos lá então, vamos pelo começo. Como que alguém começa falando em línguas? É da noite para o dia? A pessoa ela fala em línguas do nada? Não, queridos, não é assim que funciona. O falar em línguas, vai anotando aí, você já pegou o teu caderno, né? Espero que você já pegou o teu caderninho aí, tua Bíblia, para você poder aprender em nome de Jesus, tá bom? Eu já falei para vocês, toda vez que vocês vierem para minhas lives, se você puder, venha com o teu caderno, venha com a tua caneta, venha com a Bíblia para você poder aprender isso aqui, tá bom? Vamos lá então. A primeira coisa que a gente vai falar sobre o dom de línguas é como ela nasce, como esse dom flui. E esse dom, ele nasce com justamente o batismo com o Espírito Santo. Quando uma pessoa é batizada no Espírito Santo, e sobre isso nós falamos aqui ontem para quem estava aqui na live, amém? Se você ontem estava na live, você lembra que eu falei sobre o batismo com o Espírito Santo, e nós aprendemos um pouco sobre isso. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós recebemos duas coisas do Espírito Santo, pelo menos duas coisas. É claro que tem muito mais, mas pelo menos duas coisas nós recebemos do Espírito Santo. Primeira coisa, nós recebemos o poder. A palavra batismo com o Espírito Santo ali, com poder, no grego, dunamis, esse batismo com o Espírito Santo, ele te dá a possibilidade de você receber poder. Profeta, quer dizer que aquele que é batizado com o Espírito Santo, ele tem mais poder do que aquele que não foi batizado com o Espírito Santo? Em certo ponto, sim. No quesito ministerial e de serviço, sim. Ele tem mais autoridade e poder que o que não foi batizado com o Espírito Santo. Ora, o próprio Jesus falou, esperem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos ficaram 3 anos e meio com Jesus. Preste bem atenção, queridos. Preste bem atenção que esse ensino aqui é poderoso hoje, tá? Se você puder aí, já começa aqui, curta essa live, compartilha essa live aqui se você puder para ajudar mais pessoas a receber esse conteúdo e aprender também isso aqui que eu estou ensinando para vocês, tá bom? Então se você puder, faça isso aqui para ajudar a gente.
Não precisa mandar dinheiro, nada disso, eu não estou aqui por dinheiro, mas se você puder compartilhar e curtir, isso faz com que a plataforma ela entregue para mais pessoas. Profeta, mas eu quero presentear a sua live, eu gosto muito do seu ensino, quero honrar você. Tudo bem, querido. Nesse caso, se você quiser aqui enviar presentes, fique à vontade. Mas o foco das minhas lives não é para presentes, tá? O foco das minhas lives é para ensinar vocês a palavra de Deus. Eu estou aqui para ensino, levar vocês a um nível mais profundo com Deus, no conhecimento da palavra de Deus, tirando dúvidas e respondendo muitas coisas que muita gente tem dúvida, né, dentro da palavra de Deus. Mas vamos lá então. Quando nós falamos do falar em línguas, Jesus ele passou 3 anos e meio com seus discípulos. 3 anos e meio com seus discípulos. Anote aí. 3 anos e meio com seus discípulos. Profeta, Jesus passou 3 anos e meio com seus discípulos, então quer dizer que quando eles saíram do treinamento, eles já estavam muito formados, já estavam atuando no poder de Deus. A Bíblia diz, profeta, lá no livro de Lucas, capítulo 10, que Jesus enviou seus discípulos para pregar o evangelho, expulsar demônios, curar enfermos. Sim, concordo com você. Só que anote o que eu estou falando aqui. Jesus ele deu uma chave muito poderosa que muita gente não percebeu. Jesus ele disse assim, ó. Os fariseus perguntaram, né? Por que os discípulos de João Batista jejuam? Por que os fariseus jejuam? Os discípulos dos judeus jejuam? E os seus discípulos não jejuam? E Jesus ele disse uma frase muito poderosa. Ele disse, como pode, né, o noivo ali, como pode o amigo do noivo estar com o noivo e nesse momento jejuar? Como pode uma pessoa ali entrar em jejum enquanto está no momento de alegria com o noivo? O que significa isso? Em outras palavras, Jesus está dizendo que enquanto o noivo estiver aqui, enquanto ele estivesse aqui, não tinha uma necessidade dos discípulos jejuarem, visto que o jejum é para a intimidade, o jejum é para a santificação, a purificação, matar a carne. Ou seja, eles andavam com aquele que é Deus. Eles andavam com Jesus. Então eles não tinham necessidade de jejuar enquanto estavam com Jesus. Tudo bem? Só que Jesus ele continua falando, ele fala assim, enquanto o noivo estiver com vocês, não jejuarão, mas chegará o dia, chegará o tempo em que vão jejuar. Ou seja, quando Jesus ele subiu para o céu, anote aí, querido, isso aqui que você está aprendendo é muito importante, hein? Muito importante. Quando Jesus ele sobe para o céu, então agora existe uma necessidade de nós nos consagrarmos e buscarmos esse poder, buscarmos essa autoridade em Deus. Tá? Não somente o jejum, mas também a autoridade e o poder de Deus manifestado em nós. Tá? Quando a Bíblia diz isso, significa que Jesus, quando ele liberou os discípulos para a grande comissão, lá em Mateus capítulo 28, vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos capítulo 16, eu vos dou autoridade para pisar em escorpiões, em serpentes, se comerem ou beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano, enfim, e por aí vai as promessas de Deus. Preste atenção. Onde eu quero focar aqui com você hoje? Nós estamos entrando aqui numa linha de entendimento para que você possa compreender o dom de línguas. Senão você não vai entender nada, tá? Você não vai entender por que tem que ter o batismo com o Espírito Santo. Por isso que eu preciso te dar a introdução. E Jesus ele disse assim então, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Anote o que você vai aprender agora. Não basta, querido, você ter a capacitação, não basta alguém te entregar uma farda se você não usar essa farda e você não se revestir do poder dessa farda. O que eu quero que você entenda? Quando Jesus ele disse, esperem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, até que do alto recebeis o batismo com o Espírito Santo. Lembra a profecia de Joel? Nos últimos dias será derramado do Espírito Santo sobre toda a humanidade, sobre toda a carne. Então Jesus, naquele momento, ele estava falando para os discípulos, olha, eu sei que vocês já foram ensinados, eu sei que vocês já aprenderam o evangelho, eu sei que vocês já aprenderam as boas novas, mas tem uma notícia para dar para vocês. Não saiam para pregar agora. Não saiam para ensinar agora. Não saiam para fazer nada agora. Eu não quero que vocês façam nada agora. Esperem até que do alto sejam revestidos de poder. Você percebe que, mesmo no final de todo o treinamento de Jesus, mesmo no final de tudo que Jesus já tinha passado com seus discípulos, ainda tinha uma lição que os discípulos precisavam passar.
Quem está entendendo, escreve aqui. Estou entendendo. Tá dando para entender isso aqui? Se você está conseguindo entender, escreve aqui para mim, por favor. Estou entendendo, só para mim saber se vocês também estão ouvindo aqui, para mim não ficar aqui falando sozinho, né? Se vocês estão conseguindo aí entender o que eu estou ensinando aqui para vocês, tá bom? Se vocês puderem, o pessoal aqui do Kawaii, o pessoal do YouTube também, se puder, por favor, só dá esse feedback pra gente, só pra gente continuar aqui. Amém? Maravilha. O pessoal tá falando que tá ouvindo, o pessoal do Kawaii aqui, não sei se só tem conta fake aqui, porque o Kawaii tem muita coisa, muita conta fake, né? Não dá pra saber se é ser humano, se é alguém, se é uma inteligência artificial, enfim. O YouTube também o pessoal tá falando que tá ótimo, tá dando pra entender. Maravilha. Vamos lá então. Preste atenção. Escute aí. Aonde eu quero chegar com você? Jesus passou 3 anos e meio com seus discípulos, e mesmo assim eles não foram aprovados para fazer a obra, porque eles precisavam de algo mais. E aí, esse algo mais que eu quero te ensinar aqui é o batismo com o Espírito Santo. E Jesus ele fala lá em Atos, no início, esperem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aí sim, vocês serão minhas testemunhas em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Ou seja, quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador e ela anda com Deus, ela aprende a palavra, ela aprende sobre a palavra de Deus de maneira profunda, ainda lhe falta uma coisa. Lhe falta o batismo com o Espírito Santo. E essa descida do batismo com o Espírito Santo tem que ter uma busca constante. Tem que ter uma busca intensa. O desejo de servir a Deus por meio das obras. Como assim, profeta, o desejo de servir a Deus por meio de obras? Ora, por que os discípulos estavam ali esperando o batismo com o Espírito Santo? Para que eles pudessem completar a grande comissão, para que eles pudessem pregar o evangelho a toda a criatura, para que eles pudessem pregar o evangelho a todos. Mas Jesus ele disse: opa, esperem um pouquinho, porque se vocês forem pregar o evangelho sem a descida do poder do Espírito Santo, vocês não vão conseguir completar essa obra. Vocês não vão conseguir terminar essa obra. É necessário que vocês sejam revestidos de poder para que vocês possam fazer aquilo que eu chamei vocês para fazerem. Tá entendendo aqui, queridos? E aqui a gente faz uma distinção entre meninos e homens, meninas e mulheres. Por que eu estou fazendo essa distinção? Porque ainda que você está aqui me ouvindo, ainda que você ande com Deus, ainda que você tenha a tua salvação, ainda que você alcance as promessas de Deus para sua vida, é necessário o batismo com o Espírito Santo para que você tenha sucesso e seja bem-sucedido em tudo que Deus colocou você para fazer. O batismo com o Espírito Santo é uma capacitação de poder sobrenatural para nós fazermos aquilo que nós somente na carne não conseguiríamos fazer. Tudo bem? Por que eu estou aqui até hoje? Por que minha vida, depois que eu me converti verdadeiramente, nunca teve altos e baixos? A minha vida sempre foi uma vida forte em Deus, com consciência. Por quê? Querido, porque eu uso, uma das funções desse sucesso é o dom de línguas. Eu uso o dom de línguas todos os dias. Eu estou indo para trabalhar, estou falando em línguas. Eu estou indo levar minha esposa na escola, falando em línguas. Buscando meus filhos, falando em línguas. Estou tomando banho, estou ali me edificando e falando em línguas. Porque eu sei que esse dom, ele me dá poder. Esse dom, esse batismo, ele derrama poder sobre a minha vida para fazer aquilo que eu não conseguia fazer sozinho ou na minha carne. O batismo com o Espírito Santo é literalmente poder, dunamis, dunamite, dinamite na tua vida. Amém? Você recebe poder para fazer coisas no mundo do Espírito, para fazer missões, designações de Deus para a tua vida. E por meio do dom do batismo com o Espírito Santo, esse dom de línguas que você recebe no batismo com o Espírito Santo, você consegue alcançar tudo o que você tem em Deus e aquilo que Deus quer que você faça. Por quê? Porque você tem poder. Ninguém consegue, querido, fazer aquilo por muito tempo que não tem poder para fazer aquilo. É importante que você compreenda que o poder de Deus é necessário na tua vida.
O poder de Deus é necessário para que você possa vencer as barreiras. E vou falar mais. Uma pessoa cheia do Espírito Santo no quesito batismo com o Espírito Santo, ela é temida no mundo espiritual. Os demônios têm medo, querido, de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo. Por quê? Porque esse poder, esse fogo do Espírito Santo está dentro dela. Lembre-se que Deus, ele também é fogo. Amém? A Bíblia diz que existe um fogo no Senhor, um fogo da cintura para cima e da cintura para baixo. Isso está lá em Ezequiel capítulo 2, tá? Depois, quem quiser ler, você pode ler lá. A visão que Ezequiel teve de Deus. A Bíblia diz que havia fogo da cintura para cima e fogo da cintura para baixo. O Espírito Santo também é fogo. Quando o Espírito Santo desce em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que línguas como de fogo repousaram sobre cada um deles. Ou seja, esse fogo, lembra que eu falei para vocês? Existe o fogo de juízo e o fogo de purificação e poder. Esse fogo é purificação e poder. Quando uma pessoa ela é batizada no Espírito Santo, ela recebe o fogo, o poder, a dinamite para destruir Satanás com mais autoridade, com mais poder. Tem gente, principalmente reformados, que falam assim: não, mas uma pessoa que foi batizada no Espírito Santo, ela é igual a uma pessoa que não foi batizada com o Espírito Santo. Não, querido, você está errado. Se você tivesse certo, Jesus não tinha falado para os discípulos dele esperarem em Jerusalém. Ele tinha simplesmente falado assim: olha, vai chegar um momento que vocês vão ser batizados com o Espírito Santo, e quando acontecer, tudo bem. Por enquanto, vão pregar o Evangelho. Por enquanto, vão pregar a toda criatura. Jesus não disse isso. Jesus falou: esperem em Jerusalém. Vocês não vão fazer nada quando eu for embora. Vocês vão esperar, porque quando eu subir, o Consolador descerá. Deixa eu ler para vocês aqui. Deixa eu pegar a passagem bíblica aqui que eu quero ler isso para vocês, tá? Olha lá. Vou ler aqui com vocês João capítulo 20. Anote aí que esse ensino de hoje é muito forte, gente. Se você não prestar atenção nesse ensino de hoje, você não vai compreender o que eu vou ensinar aqui, tá bom? Então eu peço que você preste bastante atenção. É um ensino um pouquinho mais teológico, digamos assim, mas eu vou falar aqui com muita clareza para que você possa aprender. Eu só peço para que você preste atenção no que eu vou ensinar aqui, tá? Olha lá. João capítulo 20, versículo 21. João, o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se não os tiverem, são retidos. Vamos lá. Alguns confundem esses dois fatos aqui, amados. Preste atenção. Alguns confundem esses dois fatos da seguinte maneira: ah lá, profeta, está dizendo a Bíblia, João capítulo 20, versículo 22, que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, e eles já tinham o Espírito Santo. Vamos lá. Não confunda ter o Espírito Santo com ser batizado com o Espírito Santo. São duas manifestações totalmente diferentes. Uma vez que você aceita Jesus como Salvador, o Espírito Santo ele passa a habitar em você. Uma vez que você aceita Jesus como único e suficiente Salvador da tua vida, o Espírito Santo ele passa a habitar em você, morar dentro de você. O Espírito Santo morar dentro de você não significa que ele derramou poder e dinamite sobre você. O poder do Espírito Santo sobre você. Ele morar em você não significa que ele derramou poder sobre você. Tá? Então, não confunda essas duas atividades. Até porque, qual o sentido de Jesus soprar sobre eles os discípulos? Preste atenção aí, escute. Qual o sentido de Jesus soprar sobre eles o Espírito Santo? E agora Jesus fala: esperem até que do alto sejais revestidos de poder, até que do alto o Espírito Santo desça sobre vocês. Ora, Jesus já não tinha soprado sobre eles o Espírito Santo? Por que Jesus manda eles seguindo essa linha, né, de pensamento? Por que Jesus fala para eles esperarem o Espírito Santo ser revestidos do Espírito Santo? É óbvio que essa manifestação é diferente da primeira. Ou seja, o cristão receber o Espírito Santo é uma coisa. Por que uma coisa é você receber o Espírito Santo e outra coisa é você ser batizado no Espírito Santo? Porque quando você recebe o Espírito Santo, ele vai te guiar a toda a verdade.
A Bíblia diz que o Espírito Santo nos leva a toda a verdade. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então o Espírito Santo, quando ele te guia, está morando em você, ele te aprimora, ele santifica você, ele leva você a se desviar do pecado. Isso não significa que você foi batizado com o Espírito Santo. Tudo bem até aqui? Tá dando para entender isso aqui? Escreve aqui para mim se você tá entendendo. Se tem dúvida, me explique, me pergunte que eu vou continuar aqui, tá? Tudo bem? Glória a Deus. Então vamos lá. Vamos diferenciar aqui essas duas manifestações do Espírito Santo. Uma coisa é o Espírito Santo morar em você. Uma coisa é o Espírito Santo estar em você. Como diz lá em 1 Coríntios capítulo 3 e 1 Coríntios capítulo 6, que o Espírito Santo mora em nós e nós somos templo e morada do Espírito Santo. Ser templo e morada do Espírito Santo não significa ser batizado com o Espírito Santo. Tudo bem? Então, quando Jesus soprou sobre os discípulos, aqui em João capítulo 20, versículo 22, ele estava liberando sobre os discípulos o Espírito Santo, para que o Espírito Santo habitasse neles. Profeta, por que o Espírito Santo precisava ser liberado por Jesus? Porque até aquele momento, o Espírito Santo não tinha sido derramado ainda na terra. Ele não tinha vindo para a terra ainda. Jesus começou liberando isso sobre os seus discípulos. Tudo bem? Quando você olha para a Bíblia, você vai perceber que nem todos tinham o Espírito Santo. Você vai ver, por exemplo, lá no Êxodo, Moisés repartindo do Espírito Santo para outros 70 homens. Ou seja, se foi repartido, significa que eles não tinham. Ou seja, você precisa entender que uma coisa é eu ter o Espírito Santo, outra coisa é eu receber o batismo com o Espírito Santo. São duas coisas diferentes, antagônicas, divergentes. Tudo bem? Não misture as duas coisas. Tá bom, amados? Glória a Deus. Agora, vamos a algo muito importante. Profeta, eu já entendi. São coisas diferentes. Agora, o que é propriamente o falar em línguas? O que é propriamente o batismo com o Espírito Santo? Vamos lá. O batismo com o Espírito Santo, querido, é um revestimento de poder. Anote aí. Revestimento de poder. Profeta, mas quando o Espírito Santo habitava em mim, eu já não tinha poder? Sim, você tem poder. Você tem poder. Amém? Tudo bem? A Bíblia não diz que os discípulos expulsaram demônios pelo Espírito Santo? A Bíblia não diz que os discípulos curaram enfermos pelo poder do Espírito Santo? Então qual a diferença? O batismo com o Espírito Santo é uma descarga de poder que você não tinha. Imagine que você... Vou dar um exemplo aqui, tá? Eu tô aqui com esse shake que eu tomo de manhã. Tá aqui minha garrafinha. Imagine que essa garrafinha tá cheia até aqui. Ela tá cheia. Só que quando eu recebo uma descarga de poder, uma concentração de shake mais poderoso, essa garrafinha ela transborda. Esse poder ele flui mais forte, ele vai mais intenso. É isso que é o batismo com o Espírito Santo. É uma descarga de poder que você não tinha. É um poder que vem do alto que te dá a capacidade de receber a unção do Espírito Santo. E agora você carrega algo que você não carregava. Embora você tinha o poder do Espírito Santo, agora esse poder ele é, de certa forma ali, ilimitado. Ele cresce, ele aumenta, ele é mais intenso na tua vida. Uma pessoa, eu já vi isso aqui, tá, gente? Eu já vi isso, lembra? Eu sou convertido há mais de 15 anos, né? Mais de 15 anos. Então eu já vi muita coisa nesses 15 anos de evangelho. De pregação em várias igrejas, de indo em várias igrejas. Amém? Preste bem atenção. Eu já vi pessoas que eram batizadas com o Espírito Santo. No meu caso, eu sou uma delas. E outras que não eram. Pessoas que não eram batizadas com o Espírito Santo. Ela não tinha capacidade e competência para expulsar alguns tipos de demônios. Que outros que eram cheios do Espírito Santo eram capazes. Profeta, mas os demônios não se submetem a uma vida de autoridade? Sim. Eu não estou falando que essa pessoa não tem poder para expulsar. Eu só estou falando que quando a pessoa que está cheia do batismo com o Espírito Santo, ela recebeu esse batismo, ela chega para fazer isso, ela tem uma autoridade diferente. Os demônios temem ela, por quê? Há mais fogo, há mais poder.
há mais autoridade, há mais unção. Tá dando para compreender isso aqui? Então, vamos dar um exemplo aqui para vocês? Vamos pegar o exemplo de Pedro. Todo mundo conhece aqui Pedro, certo? Todo mundo conhece Pedro aqui, um dos apóstolos, né? Discípulos de Jesus. Anote que você vai aprender aqui agora que essa informação é importante, hein? Essa informação é muito importante. Essa aula que eu estou dando aqui para vocês, eu dou isso aqui no meu treinamento de dons espirituais, tá? Essa aula que eu estou dando para vocês, é claro que de maneira mais simples, né? Maneira mais resumida, eu dou no meu treinamento de dons espirituais. Lá você vai aprender isso aqui lá a fundo esse tema, tá? Mas vamos lá. Preste bem atenção. Quando Pedro, ele recebeu o Espírito Santo, ele tinha o Espírito Santo, você vai ver Pedro, preste atenção, tá? Pedro, ele já tinha ali uma caminhada com Cristo. Ele estava andando com Jesus. Ele tinha um relacionamento com Jesus, sim ou não? Você sabe que sim. Pedro era chamado para orar com Jesus no monte. Jesus chamava geralmente Pedro, Tiago e João para orar no monte. Eram os discípulos mais íntimos de Jesus, né? E a Bíblia diz que Pedro, ele viu muita coisa e manifestou também o poder de Deus em muitas vezes. Só que tem um detalhe. Quando você vê Pedro antes do batismo com o Espírito Santo, Pedro ele era medroso, Pedro ele era agressivo, não tinha papa na língua, não sabia, era um homem impulsivo. Quando Pedro foi revestido de poder em Atos capítulo 2, preste atenção, essa informação é importante. Você vai ver Pedro agora com uma autoridade que antes ele não tinha. Você vai ver duas pessoas totalmente diferentes. Uma pessoa que fugiu da cruz, uma pessoa que abandonou Jesus, e os fariseus perguntaram: você não é o seguidor de Jesus? Você não é aquele que também estava com Jesus? Você não é aquele que andou com ele? Ele disse: não sou eu não conheço esse homem. E cumpriu a profecia de Jesus que ele negaria a Cristo 3 vezes antes que o galo cantasse. O que eu quero que você entenda? Esse era Pedro. Medroso, bunda mole, agressivo, impulsivo. Mas quando Pedro recebeu o batismo com o Espírito Santo, você vai ver outra pessoa. Você vai ver Pedro agora sendo levado para o tribunal diante dos sacerdotes, diante dos mestres da lei. E ele foi chicoteado. E a Bíblia diz que ele falou assim, os fariseus falaram para ele: olha, nós estamos aqui só chicoteando vocês, mas agora vocês não vão mais falar sobre esse Jesus. Vocês não vão falar mais sobre ele. E Pedro ele disse: como posso obedecer a homens e não obedecer a Deus? Está escrito. Repare, eu quero que você comece a entender esse assunto agora de maneira mais profunda. Repare na diferença do Pedro com o Espírito Santo e no Pedro depois de ser batizado com o Espírito Santo. Vocês estão conseguindo entender a diferença? O batismo com o Espírito Santo, querido, ele mexe até mesmo com a personalidade. Ele mexe com a unção. Ele dá ousadia, ele dá poder, autoridade, fogo do Espírito Santo. Todos os discípulos que receberam o batismo com o Espírito Santo nunca mais foram os mesmos. Se você não sabe, todos os discípulos abandonaram Jesus, exceto João. João estava ali, na cruz, junto com Maria. Tá dando para entender isso aqui? Ou seja, uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela recebe uma descarga de poder que antes ela não tinha. E isso muda a mentalidade, muda a parte emocional, muda a personalidade, muda o fogo, muda o poder, muda a autoridade, muda tudo. A pessoa é transformada. Por isso que Jesus ele disse: esperem até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus sabia que eles precisavam do poder do Espírito Santo, senão ainda que eles tivessem o conhecimento, ainda que eles tivessem o conhecimento da palavra, do evangelho, das boas novas, eles continuariam sendo os mesmos. Quer que eu te provo na Bíblia? Eu te provo. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, Pedro voltou a pescar. Os discípulos voltaram à vidinha medíocre deles. Tá dando para entender esse ensino? Vocês estão compreendendo essa aula aqui?
Glória a Deus. Por que é necessário, então, o batismo com o Espírito Santo? Por que eu preciso ser batizado com o Espírito Santo? Porque o batismo com o Espírito Santo ele vai te levar para outro nível com Deus. O batismo com o Espírito Santo ele vai te levar para um nível mais profundo. Tem muitas pessoas, queridos, que são pessoas que são inconstantes, fracas, medíocres na fé. Qualquer coisinha ela abandona Deus. Qualquer coisinha ela sai da igreja. Qualquer coisinha ela deixa Deus de lado. Sabe o que você precisa, querido? Você precisa ser revestido de poder. Você precisa de um nível de poder e de autoridade que você não tem. A tua carne está sendo mais forte que você. Muitos cristãos sabem do batismo com o Espírito Santo e nem sequer se interessam por esse tema, nem sequer buscam esse batismo, nem sequer desejam isso. A Bíblia diz, querido, que os dons têm que ser buscados com zelo. Sabe assim, imagina aí, vou dar esse exemplo para vocês. Imagine que você achou uma pedra de ouro desse tamanho aqui. Não sei quantos quilates. Vamos colocar aqui 1 quilo de ouro. Você achou 1 quilo de ouro. Você não vai guardar aquilo como algo precioso? Porque você sabe que se você achar 1 quilo de ouro, você fez muito dinheiro. Correto? Você vai guardar aquilo com zelo, com dedicação. Meu Deus, obrigado. Nossa, eu vou guardar isso aqui, eu vou vender. Eu acho que eu vou vender em parte, vou guardar um pouco, vou deixar guardado num cofre. Você vai guardar aquilo. Você vai ser zeloso com aquilo. Se você não é zeloso com as coisas de Deus, se você não é zeloso com o batismo com o Espírito Santo, com os dons espirituais, você não recebe. É por isso que tem muita gente que nunca foi batizado com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque você não zela pelas coisas de Deus. Você não é zeloso. Você não tem um desejo verdadeiro de ser batizado pelo Espírito Santo. E outra informação muito importante. O batismo com o Espírito Santo, querido, ele é dado. Você não tem que pedir ao Espírito Santo, você tem que pedir a Jesus, tá? É Jesus que te batiza com o Espírito Santo. João Batista deixou bem claro essa resposta. E eu batizo com água para arrependimento. Mas ele, o Salvador, o Cordeiro que veio do céu para morrer pelos nossos pecados, o Cordeiro vivo que desceu do céu, ele vos batizará. Ele vai batizar vocês. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, quando você que está aqui me ouvindo quiser buscar esse batismo com o Espírito Santo, você tem que buscar isso e pedir isso a Cristo Jesus. É a Jesus que você pede. E ele envia o Espírito Santo para que você possa ser batizado pelo poder do Espírito Santo. Amém? Outra informação também muito importante, você que quer ser batizado com o Espírito Santo aqui e quer ser revestido de poder, preste bem atenção. Você precisa entender algo muito importante. O batismo com o Espírito Santo, ele foi reservado para homens que estavam dispostos à pregação do Evangelho. Homens e mulheres, porque era um grupo de 120 pessoas e não foi feita distinção entre homens e mulheres ali, tá? Mulheres e homens foram batizados com o Espírito Santo da mesma maneira, tá? Se fosse só para homens exercer o ministério, mulheres também não teriam sido batizadas. Essas informações teológicas eu trago no meu livro sobre o chamado da mulher, falando que, sim, a mulher ela pode pastorear, ela pode ser uma apóstola, uma profetisa, uma mestra e uma pastora, um evangelista, enfim, todos os ministérios, uma diácono, uma presbítera, uma bispa, é claro que se ela for pastorear uma igreja local, ela precisa de pastorear junto com o seu marido, tá? Ela não pode pastorear sozinha, isso não existe, tá bom? A menos que você pastoreie, você é solteira, viúva, você pastoreie solteiras, tá? Nesse caso, você vai cuidar de mulheres solteiras, você vai cuidar de mulheres solteiras. Adolescentes pastoreiam adolescentes, e assim por diante. Como o apóstolo Paulo disse para Timóteo, que as mulheres mais velhas cuidem, ou, em outras palavras, pastoreiem as mais novas, tá bom? Se você quiser aprender mais sobre isso, assim que o livro for publicado, eu informo vocês sobre esse tema tão importante que hoje, infelizmente, os nossos irmãos reformados falam que mulher não pode pastorear, mulher não pode, enfim, ser uma apóstola, sendo que a Bíblia deixa bem claro isso, né? Já li com vocês aqui vários textos sobre isso, que sim, Deus não faz acepção de homens e mulheres. Ele fez um só povo, né? Não existe mais escravo, judeu, grego, mulher, homem. Ele fez um só povo para cumprir a sua missão nessa terra, tá bom? Mas
Esses pontos eu ensino para vocês no livro, tá bom, gente? Porque não dá para falar tudo aqui, é muita informação, tá? Assim que sair o livro, assim que eu for publicar o livro, eu trago para vocês e aí eu informo vocês. Quem quiser adquirir, vai ser baratinho. Eu não sou uma pessoa, vocês me conhecem, a minha índole, o meu caráter. Eu não sou uma pessoa que tô aqui para extorquir ninguém. Na verdade, eu não tô aqui na internet para pegar dinheiro de ninguém, tá? Eu tô aqui para ensinar vocês e levantar um povo, pregar o evangelho para vocês. Então, o livro vai ser um valor muito acessível para todo mundo, tá bom? Um valor baixo ali. Eu não sei quanto que vai sair com a gráfica, eu não sei, né? Vou ter que colocar um valor para cobrir todos os custos dos livros e tudo, mas vai ter muitos livros para vocês que eu estou escrevendo, tá bom, queridos? Vai ser livros poderosos para a vida de vocês, para mudar a vida de vocês. Não só livros, mas também vídeos, lives, treinamentos que eu vou trazer para vocês, para que vocês possam crescer no conhecimento, tá bom? Assim que sair eu informo vocês. Mas vamos voltar aqui rapidinho, porque olha que horas já são, 9h45. O tempo aqui nessa live voa. Vamos lá. Aonde eu quero chegar com vocês aqui nesse ponto? Você tem que entender que o batismo com o Espírito Santo, primeira coisa que você tem que ter o desejo, você tem que ter a busca, a vontade. Assim como você achou uma pedra de ouro, você encontrou o batismo com o Espírito Santo e você quer isso, tá bom? Lembra daquela parábola que Jesus ele conta, aquele homem que achou pérolas preciosas num terreno? Não sei se você se lembra dessa parábola, Jesus ele conta isso. E ele vendeu tudo que ele tinha para comprar o terreno porque ele achou uma coisa mais valiosa. É claro que naquela parábola a mensagem é o evangelho, né? A palavra de Deus e a salvação. Aquilo ali eram as pérolas. Mas se a gente for trazer essa aplicabilidade para cá também, o batismo com o Espírito Santo também é uma pérola. O batismo com o Espírito Santo também é algo maravilhoso. O batismo com o Espírito Santo também é algo maravilhoso do reino dos céus para nós. Então também é valioso, tem uma validade, uma variabilidade, né? Vale muito, muito. Mais do que ouro, prata e dinheiro dessa terra. Então eu preciso buscar o batismo com o Espírito Santo. Só que para isso tem que ter o desejo, a fome, a sede, né? De você querer isso mesmo. Senão você não vai receber, querido. Não é só você falar, eu quero. Eu acho que eu quero. Eu vou orar um pouquinho, eu acho que eu quero. Não, 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 não. Você tem que buscar como alguém busca, como um garimpeiro busca ouro, né? Em locais afastados, desérticos, minas. Você tem que buscar ali até encontrar. É uma busca constante. E você também tem que ter o desejo por trabalhar para Deus. Vou te fazer uma pergunta. Se você quer ser batizado com o Espírito Santo e não quer trabalhar para Deus, ele nunca vai te batizar com o Espírito Santo. Por quê, profeta? Porque o batismo com o Espírito Santo é poder para serviço. O batismo com o Espírito Santo, você recebe poder para fazer algo. Você não recebe poder para ficar quietinho na tua cama assistindo Netflix. Você recebe poder para trabalhar na obra do Senhor. Amém? Uma pessoa que tem um chamado de pastor, quando ela recebe o batismo com o Espírito Santo, aquele chamado explode. Um profeta que tem um chamado de profeta e ele recebe o batismo com o Espírito Santo, ele vai atuar no mundo espiritual de maneira profunda. Um apóstolo, um mestre, um evangelista, um diácono, presbítero, bispo, quando ele é batizado com o Espírito Santo, ele recebe um nível, uma descarga de poder para trabalhar naquilo que Deus chamou ele para fazer. Ou seja, você não pode querer o batismo com o Espírito Santo e não querer fazer nada para Deus. Você nunca vai receber o batismo com o Espírito Santo. Nunca. Amém? Você pode ficar a vida inteira pedindo, mas você nunca vai receber. Por quê? Porque você quer receber para não trabalhar. E o batismo com o Espírito Santo é para quem quer trabalhar. É para quem quer servir a Deus. É para quem quer cuidar da noiva do Cordeiro. É para quem quer ensinar. É para quem quer cuidar, libertar, curar. É para isso. Tá bom? O batismo com o Espírito Santo é uma descarga de poder que nós recebemos da parte de Deus para servir a Deus. Ou seja, se você está aqui nessa live e está achando que você vai receber o batismo com o Espírito Santo simplesmente porque você pede, você está muito enganado. Pode tirar o cavalinho da chuva. Você não vai receber nada, tá? Agora, se você tem um desejo intenso e você de fato quer servir a Deus, quer trabalhar para Deus, parabéns, você está na categoria de sim ser batizado com o Espírito Santo. Uma terceira dica que eu dou para vocês vá em cultos, queridos, que está tendo movimentos de poder, locais que está tendo avivamentos, vigílias. Vai nos montes orar. Você que quer ser batizado com o Espírito Santo, vai para os montes, querido. Vai buscar Deus. Vai buscar Deus. Tá bom? Profeta, mas eu busco a Deus no meu quarto. Tudo bem, você pode ser batizado com o Espírito Santo no teu quarto. Mas você concorda que muitas vezes no teu quarto você não ora? Você concorda que muitas vezes no teu quarto você não é um local que você gera sacrifício? É um local que gera comodismo? Gera sacrifício? É um local que gera comodismo? Um local que gera conforto. Quando você sai da tua zona de conforto para buscar a Deus,
Deus ele analisa isso, querido. Lembra que eu falo para vocês aqui na live? Sem sacrifício não tem fogo do Espírito Santo. Ou seja, se você não se sacrifica, se você não busca Deus, olha para a Bíblia. Todos os homens da Bíblia que tiveram um encontro com Deus verdadeiramente, eles se encontraram com Deus nos montes. Olha para Moisés no Monte Sinai. Olha para Jesus no Getsemane, no Monte da Transfiguração. Olha para Elias. Olha para João Batista no deserto. Se eu for citado vários nomes aqui, você vai ver. Olha para Paulo se isolando para orar. Olha para Jesus se isolando para orar nas madrugadas. Ora, se buscar a Deus fosse só estar no quarto, por que Jesus ia para os montes? Por que Paulo ia para os montes? Por que Moisés ia para o monte? Por que Elias ia para o monte? Por que tantos homens de Deus iam para o monte para buscar a Deus? Porque nós saímos da nossa zona de conforto. Profeta, é pecado eu orar no meu quarto? É claro que não. Tá? Jesus ele disse, feche a porta do teu quarto e fale com o teu pai que está em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Mas nós estamos falando aqui de buscar o batismo com o Espírito Santo. Então você vai ter que sair da tua zona de conforto. Eu te aconselho você ir para locais, vigílias, cultos de poder, cultos de fogo, cultos que estão buscando a presença do Espírito Santo ali, estão dando liberdade para o Espírito Santo trabalhar. Tá bom? A Bíblia diz que onde o Espírito Santo está, ali há liberdade. Se não tem liberdade, ele não trabalha. Se não tem liberdade, o Espírito Santo não faz nada. Ele precisa de liberdade para trabalhar. Tá bom? Vamos lá. Profeta, pode ir lá no monte sozinho? Pode, tá bom? Lembrando que você não vai estar sozinho, você vai estar com a presença do Espírito Santo e os anjos de Deus ao teu redor. Mas você não vai ter ali, o sozinho é só em relação ao ser humano, né? Você não vai estar com ninguém ali. Só tem um detalhe, minha irmã Noemia. Eu vou dar duas informações importantes para vocês que querem orar no monte. Eu gosto muito de orar no monte, muito. Amo orar no monte, é o lugar que eu mais gosto de orar, é no monte. Anote aí. Primeira informação que eu quero te dar aqui como alerta, você que quer orar no monte, preste bem atenção. Toma cuidado, mulher. Você que é mulher, tome cuidado. Não somente mulher, mas também homem, né? Mas mais mulher. 90% aí o risco é com mulher. Por quê? Tem muita mulher que vai pro monte sozinha. Toma cuidado, porque tem um monte de endemoniado que tá no monte e quer fazer maldade com mulher. Estuprar, aliciar, fazer videozinho. Toma cuidado com isso. Vigie. Eu não recomendo que mulheres vão para o monte sozinhas. Nunca recomendei isso, nem para as pessoas que eu pastoreava daqui da igreja, e nem para amigas, irmãs na fé que estavam ali, que eu estava aconselhando. Nunca aconselhei. Tome cuidado. Você que quer ir para o monte, mulher, vigie. Tem casos de mulheres que foram estupradas no monte. Não tinha ninguém no monte, o estuprador entrou lá, deu um soco na mulher, imobilizou ela e abusou dela dentro do monte. Então, por favor, vigiem. Vigiem. Não vá para o monte mulheres sozinhas. Eu não aconselho, tá? É um conselho, bom, eu estou avisando. Como profeta do Senhor, eu tenho só que te alertar, tá? Eu sou uma boca de Deus nessa terra. Então eu vou te alertar, tá bom? Segunda coisa que eu quero que você tome cuidado. Dentro dos montes também tem feiticeiros e bruxos. Não tem só cristãos lá dentro. Então você pode lá dentro, no momento que você estiver lá, você entrar dentro de um ritual de feitiçaria. E lá naquele ritual, você receber ataques de demônios ali. Só que aí você não está tão forte espiritualmente para batalhar naquela batalha, você acaba sofrendo ataques espirituais na tua vida. Tudo bem, queridos? Glória a Deus? Então tome cuidado, vigie, para que você não chegue ali no monte. Primeiro, sofra ataque de pessoas, vigie. A Bíblia diz assim, ó, em vão vigia a sentinela se Deus não guardar. Deus ele guarda, mas você, sentinela, tem que estar com o olho aberto. Tem gente que fica colocando a responsabilidade em Deus o tempo inteiro. Deus ele joga a batata quente para você. Tá? Ele joga para você, você tem responsabilidade. Vigie. Vigie. Tá bom, queridos? Glória a Deus. Mulheres, por favor, irmãs na fé, filhas aqui que estão me ouvindo, mentoradas, né, que também eu estou, de certa forma, discipulando vocês, ensinando vocês aqui na internet, não vão para um monte sozinhas. Não façam isso. Tá bom? Se vocês puderem, marca um dia de sexta-feira à noite, sábado de manhã, ou vai de dia, né? A maioria das irmãs vão de dia, mesmo de dia é preocupante. Vá ali com um grupo de mulheres, vai com alguns homens também, mas evitem ir sozinhas. Eu ouso em falar, não vão sozinhas. Se vocês fossem minhas filhas, eu estivessem pastoreando a vida de vocês, eu iria orientar vocês como pastor, não vão sozinhas. Tá
bom? Glória a Deus. Vamos lá, outra informação aqui também importante. E também, se você for estar lá, mesmo com um grupo de pessoas, tome cuidado com trabalhos de feitiçaria, tá bom? Nos montes. Tome cuidado com isso. Muitos bruxos vão ali, vê que tem uma pessoa cristã ali que não tem muita força, porque o diabo ele sabe quem tem poder e quem não tem, tá? Anote isso daí. O diabo ele conhece quem tem poder e quem não tem poder. O diabo ele conhece quem anda na unção e quem anda que está vazio de unção. O diabo batendo o olho em você, ele sabe se ele pode atacar você ou não. Então, às vezes, você está numa vida ali de pecado, se libertando de alguma coisa, e aí você está no monte, aí vem um monte de feiticeiro e começa a lançar feitiço na tua vida, atacando você espiritualmente, e aí você começa a padecer. Toma cuidado. Tudo bem, queridos? Toma cuidado. Eu poderia dar mais instruções, mas pelo menos essas duas eu quero deixar aqui para que vocês vigiem e fiquem com os olhos abertos, para que não padeçam. Lembra do que a Bíblia diz: o povo perece por falta de conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. Então, seja responsável, seja maduro, não seja uma pessoa ali, né, inconsequente. Não seja esse tipo de pessoa, tá bom? Seja uma pessoa verdadeira, reta, sábia e seja responsável pelas tuas ações. Tudo bem? Irmãs, discípulas, mentoradas que eu estou dando aqui, não importa. Que vocês possam aprender aqui e aplicar o que eu estou ensinando aqui para vocês, tá bom? Vocês vão ser bem-sucedidas. Vão com um grupo de pessoas. Ah, profeta, mas eu quero ir com um grupo, mas eu quero orar um pouquinho mais sozinha. Não tem problema. Fica ali do lado do grupo, vai para um pouquinho mais isolado ali do lado e tenha seu tempo com Deus. Amém? É só você se afastar um pouquinho. Pouca coisa. Se afaste um pouquinho, você já vai ter um tempo ali sozinho, você e Deus. Você não precisa estar ali propriamente no grupo com as pessoas. Eu também não gosto de ir para o monte com muita gente, eu gosto de ir sozinho. Vou também com pessoas? Vou também com pessoas. Mas eu gosto de ir sozinho, né? Principalmente de madrugada e à noite. Eu gosto muito de à noite e madrugada. Então, eu gosto de ir sozinho, mas eu já fui com um grupo de pessoas da igreja, mulheres, homens, né? Já fui com a minha esposa. Querido, eu ia com a minha esposa, na época a gente estava sem carro, eu tinha só uma moto. A minha esposa estava com 7 meses. Eu ia bem devagarinho de moto, né? Bem devagarinho ali. E nós íamos para o monte juntos, eu, minha esposa e minha filhinha que estava na barriga. Nós íamos orar juntos no monte, né? Nós íamos juntos no monte. Deixa eu contar uma experiência aqui para vocês. Posso contar uma experiência para vocês rapidinho? Posso? Vocês me autorizam? Contar uma experiência aqui rapidinho, só para a gente já caminhar para o final dessa live. À noite eu vou continuar falando sobre o dom de línguas com vocês, tá? A gente só falou um pouco do batismo com o Espírito Santo, demos a introdução e à noite a gente vai falar sobre propriamente, diretamente o dom do falar em línguas. O que é? É dom de idioma? É idioma, profeta? É língua de nações? É dom de línguas? O que é? Você vai aprender na live da noite. Não perca a live da noite. Às 7 horas da noite vai ser poderosa a live da noite. Nós vamos focar somente no dom de línguas. Você vai poder tirar dúvida, eu vou responder muitas perguntas de vocês aqui, vai ser bênção, tá bom? Vai ser um treinamento muito bom. Vamos lá, vou contar para você aqui a experiência rapidinho. Eu fui com a minha esposa, como eu falei, a gente não tinha carro nessa época. Eu fui de moto com ela até o monte. O monte é bem pertinho da minha casa, não dá 5 minutos aqui de casa. É um monte chamado Monte... mudou o nome lá, né? Monte do Noronha. É chamado de Monte do Noronha. Tem o Monte da Luz aqui em São Paulo também, tem outros montes, né, que o pessoal vai orar. Mas perto da minha casa, o nome do monte é Monte Noronha, tá? É o Monte do Noronha. Era Monte do Elos, aí mudou o nome para Monte do Noronha, que mudou ali a rua, né, a entrada. Mas tudo bem, vamos lá. E eu estava indo com a minha esposa de moto, nós chegamos lá e nós começamos a orar. Minha esposa estava com barrigão, acho que ela estava de 8 ou 7 meses, barrigão bem grande. Novamente, tá, gente? Eu não aconselho ninguém ficar andando de moto com gente grávida, tá? Não faça isso não. Mas a gente estava com uma sede, uma fome tão grande por Deus, que a gente ia bem devagarinho de moto mesmo, bem devagarinho, chegava até um monte ali, colocava a moto ali no cantinho e ia lá para dentro para orar, tá? A gente fazia esses esforços, esses sacrifícios, porque a gente estava cheio da presença de Deus e queríamos mais a presença de Deus, né? Em oração, em busca pela presença do Senhor, tá bom? Mas não fiquem andando de moto, mulheres grávidas, por favor, é muito perigoso bater a barriga e perder o bebê, né? Tome cuidado com isso. Mas vamos lá. E nós chegamos ali no monte, e naquele dia, foi um dia muito especial. Nós chegamos, estava tudo escuro, né? A gente estava orando à noite, e a minha esposa, ela nunca tinha tido muitas experiências com Deus. A minha esposa nunca teve muitas experiências com Deus, assim, no sentido de ver a manifestação da glória de Deus em um local.
E eu já tinha visto muito, né? Pegando fogo, plantas, galhos, né? Você pegando galhos ali, para quem anda em oração com Deus, vê muitas essas manifestações, né? Do poder de Deus. Assim como Moisés viu ali a sarça pegando fogo, mas ela não se queimava, esse mesmo fogo também pode acontecer na manifestação da glória de Deus dentro dos montes, tá bom, gente? E eu sempre via isso daí. Eu oro há muitos anos, né, no monte. A minha esposa nunca tinha tantas experiências assim. Só que a gente não foi no monte para ter experiência, né? A gente foi no monte para buscar a presença de Deus. E quando nós estávamos orando de joelho, eu coloquei um lençolzinho assim para ela se ajoelhar, e nós estávamos de joelho orando, buscando a Deus. E naquela noite, quando eu levantei meus olhos, queridos, acredite você ou não, tá? Acredite você ou não, em volta de onde nós estávamos, estava com um verde fluorescente, daquela mesma cor, quando você vai. Sabe quando essas pessoas vão em festas de aniversário, balada, e tem aquele negocinho que você quebra e fica iluminado? Pensa, pensa as árvores, o chão, as plantas ao redor com aquela cor. Imagine essa cor, tudo iluminado. É como se tudo ficasse retroiluminado. A glória de Deus desceu ali. E eu sabia que o nosso Deus estava ali conosco. E aí eu cutuquei a minha esposa e falei, amor, abre o olho. Quando ela abriu o olho, ela ficou encantada. Ela nunca tinha visto aquilo. E aonde nós estávamos, gente, ficou todo retroiluminado. Um verde fluorescente misturado com azul, eu não sei explicar a cor, é uma cor muito bonita. E aquilo ali ficou tudo iluminado ao nosso redor. E a minha esposa, olhando aquilo, ficou encantada, né? Tocando assim as plantas. E por que eu tô te contando essa experiência? Naquela noite eu aprendi algo muito importante com Deus. Não é só porque eu estava ali em oração e buscando a Deus, mas é porque nós estávamos em uma única só carne buscando a Deus. E o Espírito Santo falou comigo: você está entendendo como que eu amo quando um casal busca em oração de joelhos? Você está entendendo como que um casal de joelhos em busca pela minha presença, eu me revelo para eles? Por quê? Porque o casal está como se fosse no Jardim do Éden. Os dois juntos com a presença de Deus, em oração, em comunhão com Deus. É como se o casal voltasse ao Jardim do Éden. E eu aprendi muitos princípios durante toda essa caminhada com Deus, né? Durante toda essa caminhada que eu tenho com Deus. O Espírito Santo me ensinou muito, queridos, muitos princípios dentro da palavra de Deus que antes eu não sabia. Embora tivesse lido a Bíblia várias e várias vezes, sabe os princípios, as revelações? As revelações, os insights, eles vêm à medida que nós andamos com Deus intimamente. E aí Deus começa a revelar a palavra dele para nós. Tem gente que só tem o conteúdo da Bíblia, mas não tem a revelação. E ali o Espírito Santo começou a falar para mim que ele amava quando um casal busca a Deus juntos. Hoje em dia, o que mais o diabo quer fazer, e novamente eu não quero falar aqui de casamento hoje, não é a live não é sobre casamento e treinamento dentro de sexualidade cristã, casamento e família. Não é o que eu quero falar hoje. Mas eu quero só te dar esse ensino aqui para vocês. Quando vocês oram e buscam a Deus junto com o teu cônjuge, você não tem noção do que acontece no mundo espiritual, querido. Você não tem noção do que acontece no mundo espiritual. Quando você e sua esposa oram juntos, querido, é muito poder no mundo espiritual. Deus ele se manifesta, porque não é é uma única só carne, é uma carne, uma unidade buscando a Deus juntos, em o mesmo propósito, a mesma busca, o mesmo espírito, o mesmo coração. E naquele dia a glória de Deus veio sobre nós de uma maneira tão forte que nós vimos a glória de Deus ali. Deus aprovando aquele momento. Deus se manifestando naquele momento. E Deus ele faz isso, querido. Tá bom? Quando você, preste bem atenção, quando você ora ao Senhor com o teu parceiro, com a tua esposa, com o teu marido, coisas espirituais acontecem, manifestações espirituais acontecem. E o diabo ele sabe disso, você sabe que ele sabe. O diabo ele sabe e ele não quer que você ore com a tua esposa e com o teu marido. É por isso que você mal para orar junto com o teu marido e com a tua esposa. O diabo vai afastar vocês por meio da vida, a correria, a distração no celular, a distração nas televisões, nos filmes, nas séries, e o tempo que vocês poderiam estar orando juntos e vendo a glória de Deus, manifestação do poder de Deus na vida de vocês, vocês estão perdendo coisas com esse mundo, perdendo oportunidades com esse mundo. Amém? Tudo bem? Essa foi uma das experiências que eu tive com Deus nos montes, tá, gente? Foi muitas. Se eu for aqui contar para vocês,
Eu tenho que escrever um livro só de experiências no monte que eu tive ao longo desses anos, tá bom? Então, resumido aqui para a gente concluir a live aqui rapidinho, preste bem atenção. Primeira coisa que nós aprendemos hoje na live. Eu sempre gosto de, no final da live, recapitular para que você possa lembrar e refrescar a tua memória. Assim você aprende com mais intensidade, né? Fica gravado na tua memória e no teu espírito, no teu coração. Primeira coisa que nós aprendemos. O Espírito Santo, ter o Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo são coisas distintas. Tá? Uma pessoa pode ter o Espírito Santo, mas não ter sido batizada com o Espírito Santo ainda, porque depende de alguns fatores, como a busca, o zelo e também você ter o desejo. Vou colocar com essa informação. Ter o desejo de servir a Deus. Ter o desejo de trabalhar para Deus. Ou seja, ter obras de justiça. Manifestar o Evangelho. Pregar as boas novas. Se você não tem nenhum dessas características, você nunca vai ser batizado com o Espírito Santo. Amém, queridos? Tudo bem? Glória a Deus. Deixa eu responder alguns comentários aqui, vamos lá. Meu irmão perguntou assim, você se considera profeta? Qual que é o nome que está aí na minha live? Qual que é o nome que está aí? É só você ler o nome que está aí. Se você ver o nome que está aí, é o nome que eu sou, meu chamado, tá bom? Deixa eu ver aqui, teve um outro comentário aqui também. O irmão perguntou, quem te ungiu profeta? Primeiro que ninguém tem que me ungir a nada. Ninguém tem que ungir ninguém. Isso aí não existe, isso é antibíblico. Isso era na antiga aliança, Velho Testamento. Hoje você não tem que ungir ninguém. O apóstolo Paulo ele disse, eu, apóstolo Paulo, escolhido por Cristo e não por homens. Gálatas capítulo 1, versículo 1. E tantos outros textos da Bíblia. Hoje você não unge pastor, hoje você não unge profeta, hoje você não unge apóstolo, não unge mestre, não unge ninguém. Não existe essa prática. Isso daí é falta de estudo bíblico, falta de conhecimento da palavra de Deus. Tá bom? Então ninguém precisa te ungir a nada. Quem te unge é o Espírito Santo, porque ele já habita em você. O ato de ungir na velha aliança, era simbolizando aquela pessoa ser cheia do Espírito Santo. Era só isso. Hoje o Espírito Santo já mora em você. Não tem por que derramar óleo na tua cabeça. Isso não existe. Tá bom? Glória a Deus. Tudo bem, queridos? Vamos lá. Meus irmãos estão perguntando por que eu tenho um óleo de unção aqui atrás, ó, dá para vocês verem aqui, né? Para que você usa o óleo de unção? Para aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o óleo de unção eu posso orar por enfermos. O óleo de unção ele quebra todo jugo, maldições. Eu posso usar o óleo de unção para curar os enfermos. Jesus ele disse isso, está lá em Marcos e também está lá em Tiago. Ou seja, o óleo de unção ele não serve para consagração de pessoas, mas para cura, libertação, quebra de maldições e outras finalidades. Tudo bem? Segundo a palavra de Deus. Ele não é usado para derramar na cabeça de ninguém, ungindo ninguém a um ministério, porque quem faz isso é o Espírito Santo. Tudo bem? Quem faz esse papel hoje é o Espírito Santo. É ele que unge as pessoas. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Vamos lá, mais algumas perguntas. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Eu passo óleo todo dia, está errado? Beatriz Santos. Você se consagrar, Yasmin, está escrito lá em Mateus capítulo 6, versículo 16 em diante, Mateus capítulo 6, versículo 16 em diante, que Jesus ele disse, quando vocês estiverem jejuando, unge a cabeça com óleo, né? Alguns entendem esse texto somente como perfume. Passe perfume para você não ficar fedido. Eu não vejo somente dessa maneira. Eu creio que é também uma consagração espiritual. Você se consagrar a Deus naquele período do jejum. Então, eu aconselho que você se unja, né? E consagre a tua vida, principalmente nos momentos que você tiver mais consagração com Deus. Nos momentos que você estiver mais buscando a Deus. Tá bom? Só toma cuidado também para não banalizar o óleo com unção. Porque as pessoas acabam usando direto, né? E vira uma certa banalização. Só toma cuidado com isso. Se você não tem banalizado o óleo de unção, tá bom, pode usar todo dia, não tem problema, tá bom? Mas só não banalize isso, porque o óleo de unção,
com a fé tem muito poder. Tá bom? Glória a Deus. Então, é isso. Eu recomendo que vocês se unjam com o óleo de unção. Eu também me consagro, não é todos os dias, mas eu sempre consagro, né? Se vocês quiserem aprender depois, eu ensino vocês sobre isso. Eu sempre oro pelos meus olhos, pelos meus ouvidos, pelo meu nariz, olfato espiritual, a boca, as mãos. Eu também consagro os meus pés e eu ponho a mão aqui debaixo no meu coração. Ou seja, eu consagro todo o meu corpo, todo o meu ser a Deus. Inclusive, para quem não está no grupo do WhatsApp, eu estou no grupo do WhatsApp, né? A gente tem um grupo no WhatsApp aqui fechado e eu dou treinamentos exclusivos para as pessoas que estão no grupo do WhatsApp, tá? Então, se você quiser aprender sobre esses detalhes e mais profundo sobre isso, vai para o grupo do WhatsApp. Não perca tempo, queridos. Só tem 1.024 vagas lá e nós já chegamos, se não me falha a memória agora, eu não vi o número, a 800 pessoas. Então só tem mais 400 e pouquinhas vagas. Não perca tempo. Entre no grupo do WhatsApp para que você seja treinado. Profeta, eu vou pagar para ser treinado nesses treinamentos que você está dando agora? Não, querido. Você não vai pagar nada, tá bom? Eu estou ensinando de maneira gratuita. Puder entrar no grupo do WhatsApp. Detalhe, tá? Só entra no grupo do WhatsApp, querido, por favor, se você de fato quiser aprender. Se você não quiser aprender a palavra de Deus, não quiser aprender os mistérios, aquilo que está dentro da palavra do Senhor, não entre no grupo, que você vai lá entrar só para encher o saco. Tá bom? Tudo bem? Glória a Deus. Então, não entre no grupo se você não quiser aprender. Só entre no grupo se você quiser aprender. Porque entra gente lá e fica saindo do grupo, enchendo o saco, sabe? É uma criancice, é uma meninice muito grande. Mas se você tem o desejo de aprender a palavra de Deus, se você quer crescer na palavra de Deus, entre no grupo do WhatsApp. Tudo bem? O grupo do WhatsApp é onde eu dou os treinamentos profundos. É lá que eu treino as pessoas de maneira profunda. É conhecimento mais profundo. Tem muita coisa que eu não posso falar aqui nas redes sociais, infelizmente. Tá? Inclusive, queridos, essa sexta-feira eu estou tentando fazer com vocês para mim conseguir ver vocês, a gente fazer a chamada de vídeo, porque a gente está fazendo somente no YouTube, no grupo fechado do YouTube, né? O link é enviado para uma sala fechada do YouTube. Mas eu estou tentando fazer para mim mandar o link para vocês, para a gente conseguir se ver, para mim conseguir ver o rostinho de vocês durante o treinamento. Então seria maravilhoso. Eu estou tentando fechar com a plataforma do Google Meet, né? Então se der certo até sexta-feira, já vai mudar a dinâmica dos treinamentos na sexta-feira. Tá bom? Então vai ser poderoso para vocês vão aprender de maneira profunda lá, tá? Profeta, quero entrar no grupo, como que eu faço? Aqui na minha bio, no Instagram, no TikTok, presta atenção aí, Instagram, TikTok e YouTube. O Kawaii nós não temos o link, infelizmente, tá? O pessoal do Kawaii, vocês vão ter que ir lá para minha plataforma do Instagram e clicar no link que tá lá na minha bio, tá bom? Quando você clicar no meu nome lá, você vai ver a minha página, a minha bio, e aí você clica ali no link e você vai cair direto dentro do grupo do WhatsApp. É só clicar no link, querido. Você clicou no link, você já vai cair para o grupo do WhatsApp. É exatamente assim, automático. Clicou no link, você vai cair para o grupo do WhatsApp, tá bom? E aí você pode entrar e aprender. Inclusive, hoje, sexta-feira, nós vamos ter o nosso treinamento. Amém? Hoje à noite, às 7 horas, vocês sabem que hoje à noite não tem live, tá bom? Porque a gente tem um treinamento. Então, hoje à noite, às 7 horas, nós vamos continuar com o treinamento de libertação de alto nível. Como auto-libertar? O profeta, eu posso me auto-libertar? Quais são os nuances dessa afirmativa? Eu posso libertar outras pessoas? Quais são os pré-requisitos da Bíblia? A Bíblia diz que há caça de demônios, que só sai com jejum e oração. Tem tipos de demônios. E se eu tiver um demônio na minha vida, eu não jejuo, ele pode estar na minha vida? Tantas questões que vocês vão aprender de maneira profunda lá, tá bom? Então entre no grupo. Hoje à noite a gente continua com o treinamento às 19 horas, às 7 horas da noite. Amém? Tudo bem, queridos? Então não perca esse ensino em nome de Jesus, tá? Não perca, hein, gente? Vai ser poderoso. Anota o que eu tô falando para vocês. Para quem já está no treinamento, sabe do que eu tô falando aqui. Vocês sabem do que eu tô falando aqui. É coisa que você nunca ouviu em lugar nenhum. São ensinos da Bíblia, de revelação da palavra de Deus. Você sabe que eu sou bíblico, eu não ensino nada fora da palavra. Tudo que eu ensinei para vocês aqui até hoje, eu sempre abri a Bíblia com vocês e li a palavra de Deus. Ainda que eu não abra aqui na frente de vocês, eu sempre abro a Bíblia aqui com vocês, mas eu sempre falo o versículo de cabeça para vocês. Então vocês podem ir lá e consultar o que eu estou falando. Tudo que eu ensino é com base profunda de Bíblia. Tá bom? Palavra de Deus. Amém?
Então é isso, queridos. Eu vou concluir a live aqui. O pessoal que não conseguir entrar no grupo do WhatsApp por algum motivo, der algum erro aí, me chama no chat do Instagram ou do TikTok, tá bom? Me manda uma mensagem aí, profeta, não consegui entrar no grupo. E eu vou te mandar o link, aí você acessa. Eu recomendo, gente, que vocês vão lá pelo Instagram. Se puder me seguir lá também no Instagram, vai no Instagram porque é melhor. O Instagram, ele não tem essas frescuraiadas, sabe, de dar erro e tudo. O Instagram eu já mando o link pra vocês e vocês já entram direto no grupo, tá bom? É só me mandar uma mensagem que eu respondo vocês lá no grupo do Instagram, tá bom? Vai pro Instagram. Amém, amados? Tudo bem? Glória a Deus. Bênção demais? Então é isso, queridos. Eu vou concluir a live aqui e nós vamos nos ver à noite para o treinamento que nós vamos ter aqui de maneira profunda. Vai ser poderoso. Não perca esse treinamento. Tá bom? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Vamos agradecer ao Senhor por mais essa live poderosa, por mais esse momento que Deus nos deu aqui, né? De ensino, de profundeza na palavra. Se você puder, feche os teus olhos onde você está aí. Queridos, o pessoal está perguntando no meu Instagram. O meu Instagram é o mesmo nome, Profeta Lucas Jerônimo, em todas as redes sociais, tá bom? É só escrever Profeta Lucas Jerônimo e tá lá. Todas as minhas redes sociais, todas as lives que eu estou gravando aqui ensinando para vocês também, estão no YouTube gravadas. Então, tá tudo lá bonitinho para vocês. É só acompanhar e aprender. Profeta, tem alguma coisa paga lá para mim ter que pagar? Não, querido, você não vai pagar nada. Amém? Eu já falei para vocês que só terá alguma coisa no futuro pago é para mim levantar o recurso para a publicação dos livros e dos materiais que eu quero trazer para vocês. Porque hoje eu não tenho condições de pagar tudo isso. Mas, por enquanto, queridos, 5 meses aqui na internet, nós estamos aprendendo tudo de maneira gratuita para vocês aqui. Tá bom? Tudo bem? Glória a Deus. Profeta, perdi as 2 aulas passadas do treinamento de libertação de alto nível. E agora? Não tem problema. O treinamento está gravado no YouTube. Tá bom? As lives estão lá no YouTube. As 2 aulas passadas. Eu até recomendo que você veja, porque senão você vai ficar boiando de certa forma onde a gente vai estar hoje. Tá bom? Eu recomendo que você assista depois lá também. Tá bom? Amém, queridos? Glória a Deus? É isso. Eu vou finalizar aqui então. O pessoal que não conseguir achar o link, não conseguir entrar no grupo, me chama no chat aqui, gente. É só me mandar uma mensagem. Me manda uma mensagem, não consegui entrar. Eu vou te mandar as instruções aí bonitinho para você entrar no grupo, tá bom? Fica tranquilo que vocês vão entrar sim em nome de Jesus. Tá bom? Não vão ficar sem conhecimento, não vão ficar sem instrução. Amém, amados? Você que está aqui também, que não me segue, eu recomendo que você siga para você não perder os conteúdos, as lives, os vídeos, treinamentos, cursos, livros, apostilas. Ontem eu mandei um PDF para vocês no grupo do WhatsApp, não sei quem viu, muito legal. Um PDF falando, orando dos pés à cabeça. Quais são as áreas que eu preciso orar sobre a minha vida, sobre meus olhos, a minha mente, meu cérebro, meus ouvidos. Orar sobre o meu coração. Eu mandei um PDF para vocês ontem, no grupo. Amém? E vocês vão aprender muito em nome de Jesus. Não deixe, querido, não deixe de entrar no grupo, porque vocês vão aprender muita coisa. Eu vou liberar muito material para vocês lá. PDFs, livros, treinamentos escritos para vocês lá no grupo. Vai ser uma bênção. Tá bom? Glória a Deus. Então é isso, queridos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos só orar para a gente agradecer aqui por esse momento que Deus nos deu aqui, esse privilégio de estarmos aqui juntos. Fecha os teus olhos aonde você está aí, em nome de Jesus. Espírito de Deus, eu quero te agradecer por esse momento maravilhoso. Obrigado, Senhor, pela tua presença aqui neste lugar. Obrigado, Senhor, porque nós temos a revelação da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem dado a oportunidade dos teus filhos, das tuas filhas, dos seus servos, terem comunhão contigo, relacionamento contigo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado, Senhor, porque se não fosse a tua presença aqui, nós não seríamos nada. Se não fosse a tua palavra, não teríamos uma base do que fazer, de como que é a tua palavra e do que fazer e do que não fazer. Obrigado, Senhor, por se mostrar a nós. Nos dar, Senhor, o teu amor, a tua graça, o teu Filho enviado por nós naquela cruz. Nós não traremos, Pai, nós não vamos trazer sobre nós esse peso, Senhor, de transformar o sacrifício de Cristo na cruz em vão. Nós estamos aqui, Pai, porque nós aceitamos o sacrifício de Cristo e vivemos por meio dele. Como Paulo dizia, não vivo mais eu,
mas Cristo vive em mim. Que Cristo reine em nós e o Teu Espírito nos guie, Pai, a toda a verdade, justiça e convencimento de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós Te louvamos e Te agradecemos, porque o Senhor é um Deus de amor e nós Te amamos. Obrigado por esse momento, Senhor, por essa manhã na Tua presença. Te louvamos e Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Então é isso, amados irmãos, discípulos, mentoriados, filhos na fé. Muitas pessoas estão aqui. Tem algumas pessoas que mandaram mensagem para mim falando: você já é meu pastor, você já me pastoreia já há um tempo aqui na internet. Meu amado irmão, é uma bênção poder servir você. Eu estou aqui para servir vocês, lavar os pés de vocês. Amém? É claro que se a gente fosse trazer isso, né, seria lavar a mente de vocês, né, pela palavra. Mas estou aqui para servir vocês e lavar os pés de vocês, ensinar a palavra para vocês de maneira profunda, íntima e espiritual, em nome de Jesus. Tá bom? Um grande abraço, um beijo no seu coração. Fique firme. Lembre-se, sem sacrifício não tem fogo do Espírito Santo de Deus. Amém? Fique firme com Deus, ande na presença, seja fiel, porque Deus é fiel. Amém? Seja fiel a Ele. Seja fiel a Deus. E você vai ter a tua coroa no grande dia. Seja fiel a Ele. Amém? Um grande abraço para vocês. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa, o seu lar, seus filhos, seu cônjuge e que vocês possam cada vez mais crescer na graça e no conhecimento. Tá bom? Queridos, fica na paz. Tchau, tchau. Até a noite no treinamento para quem estiver no grupo do WhatsApp. Quem não estiver no grupo, infelizmente, perdeu. Não vai receber esse treinamento. Tá bom? Um abraço, querida. Fica na paz. Deus abençoe a vida de vocês. Até a noite, se nosso Deus nos permitir. Um abraço.